Depois que minha irmã me trancou no porão congelante por 14 horas, minha mãe disse para eu parar de exagerar, que tinha sido só uma brincadeira, mas quando o médico me examinou e viu as imagens das câmeras de segurança, ela disse algo que deixou todos eles gelados. Ei, Reddit, apertem os cintos e peguem alguns lanches, porque essa história é realmente perturbadora. Eu sou Mason, tenho 28 anos, e minha irmã Mallory tinha 33 na época. Crescendo, Mallory era criança de ouro e eu era qualquer coisa que orbitasse ao redor dela tentando não me queimar. Primeira filha, a princesinha do papai, pelo menos segundo a nossa mãe, Judith. Rainha do baile, capitã do time de dança, o tipo de garota que atingiu o auge aos 17 anos e passou os 16 anos seguintes tentando recriar aquela magia. Judith tratava Mallory como realeza e a mim como um troféu de participação. Todo o cartão de festas mostrava Mallory em destaque, toda história de família de alguma forma voltava para algo que Mallory tinha conquistado. Quando eu me formei como orador da turma no ensino médio, Judith conseguiu transformar a conversa do jantar em uma discussão sobre as fotos de noivado de Mallory. Aquela mulher conseguia mudar de assunto mais rápido do que um político fugindo de perguntas. Meu pai tentou equilibrar as coisas. Jean é o tipo de homem que demonstra amor por meio de ações, não de palavras. Ele foi a todos os meus jogos de beisebol, mesmo quando Judith reclamava de estar perdendo os recitais de dança de Mallory. Ele me ensinou a pescar, a trocar um pneu, a ler demonstrativos financeiros. Ele estava presente de maneiras que realmente importavam, mesmo quando Judith tornava isso difícil. Mas Jean não foi feito para confrontos. Ele foi criado para manter a paz, evitar conflitos, deixar cães dormirem quietos, então quando Judith atropelava minhas conquistas ou descartava meus esforços, ele me lançava olhares de desculpa, mas raramente intervinha. Não era por maldade, ele simplesmente não sabia como lutar por mim sem explodir o casamento dele. Isso mudou depois do incidente no porão, mas vamos chegar lá. Mallory se casou aos 22 anos com um cara chamado Boyd, que vendia seguros e tinha a personalidade de um guardanapo molhado. Teve 3 filhos em 4 anos, mudou-se para uma casa que não podia pagar, em um bairro no qual queria que as pessoas pensassem que ela pertencia, e lentamente começou a se afogar em uma vida que parecia ótima no Instagram e miserável em todo o resto. Enquanto isso, eu fiz exatamente o oposto de atingir o auge cedo. Me organizei na faculdade, estudei contabilidade porque eu gostava de coisas que fechavam e faziam sentido, diferente da minha família. Conheci minha esposa Harper em uma cafeteria quando ela me disse que a proteção de tela do meu laptop era agressivamente entediante. Harper é o tipo de mulher que não aceita besteira de ninguém, inclusive de mim, especialmente de mim. Quando começamos a namorar e eu mencionei que vinha pagando as contas da minha irmã há anos, ela me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça e pediu para eu explicar a matemática. Quando terminei, ela simplesmente disse, espera, então você basicamente está bancando alguém que te trata como lixo só porque vocês compartilham os mesmos pais. Eu não tinha uma boa resposta. A situação do dinheiro com Mallory começou pequena, 200 aqui, 300 ali, sempre com uma boa desculpa. A comissão do Boyd atrasou, as crianças precisavam de alguma coisa, problema no carro. Toda vez eu cobria, porque é isso que irmãos fazem, ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. $12.000 ao longo de 4 anos, eu acabei acompanhando tudo. Nem um único centavo foi devolvido e a única vez que perguntei sobre receber uma parte de volta, Mallory agiu como se eu tivesse pedido que ela doasse um rim. Como eu podia ser tão egoísta, eu não sabia o quão difícil era a vida dela. Quando finalmente cortei a ajuda, ela parou de falar comigo. Por 2 meses. Depois começou de novo, mas apenas quando precisava de alguma coisa ou queria fazer algum comentário passivo-agressivo em encontros de família. O incidente do porão aconteceu no fim de semana de Ação de Graças. Harper e eu dirigimos 5 horas desde nossa casa em Columbus até minha cidade natal, Branton, em Ohio. Meu pai organizou toda a reunião porque eu tinha acabado de me tornar sócio júnior na minha firma, o sócio mais jovem da história do escritório de Columbus, o que não é o mesmo que o mais jovem de todos em uma Big Four, mas para uma firma regional significava alguma coisa. Ele queria comemorar. Aqui está a parte que eu não percebi na época. Tornar-me sócio júnior significava mais acesso, mais responsabilidades de supervisão, e eu mencionei casualmente para Mallory ao telefone, 3 semanas antes, que estava ajudando o pai a organizar os documentos do espólio dele, coisas de família, consolidando contas. Ela perguntou se eu iria puxar relatórios de crédito. Eu disse que provavelmente sim, só para garantir que nada estranho estivesse acontecendo. A voz dela ficou tensa, ela riu e mudou de assunto. Eu deveria ter prestado atenção, mas estava ocupado com o trabalho e não dei muita importância. Ela recebeu essa informação 3 semanas antes do dia de Ação de Graças, 3 semanas antes de comprar uma fechadura com ferrolho em uma loja de ferragens a 40 milhas de distância, tempo de sobra para planejar. Meu amigo Caleb veio junto para o feriado porque estava morando conosco depois do divórcio e não tinha para onde ir. Caleb é o tipo de amigo que todo mundo precisa, mas ninguém quer explicar para os pais.
1,93 m de altura, usando shorts de basquete o tempo todo, independentemente do clima ou da ocasião, e com consciência social mais ou menos no nível de um Golden Retriever. O divórcio dele tinha sido finalizado 3 meses antes, depois que a esposa decidiu que queria se encontrar, o que aparentemente exigia se encontrar no quarto do vizinho deles. Ele tinha se mudado para nossa casa durante a separação, cerca de 6 meses atrás, e Caleb lidava com tudo jantando cereal e assistindo a documentários de conspiração até Harper intervir e dar a ele um quarto. Ele deveria ser temporário, agora basicamente é um móvel que ocasionalmente faz sanduíches. Na quarta-feira à noite, quando chegamos, Mallory já estava lá. Ela me encontrou na porta com um abraço que durou 2 segundos a mais do que o normal, perguntou sobre a viagem, perguntou sobre o trabalho. Harper me lançou aquele olhar, o que significa que ela está guardando algo para trazer à tona depois. Naquela noite, Mallory me encontrou sozinho na cozinha pegando água e mencionou casualmente que eu deveria deixar meu telefone carregando durante o tempo em família. Disse que era rude ficar checando e-mails de trabalho o tempo todo, disse que o porão tinha um sinal péssimo de qualquer forma, então seria melhor deixar o telefone no balcão se eu precisasse descer lá por qualquer motivo. Uma coisa estranha de se mencionar. Eu guardei aquilo e esqueci. Caleb me puxou de lado naquela primeira noite e disse, cara, sua irmã está estranha. Ela me fez umas 3 perguntas sobre você e 0 perguntas sobre literalmente qualquer outra coisa, isso não é normal. Eu disse a ele que estava paranoico e disse a mim mesmo a mesma coisa. Acontece que nós dois éramos estúpidos. O jantar de ação de graças foi uma aula magistral de disfunção familiar. Toda vez que alguém mencionava minha promoção, Mallory mudava de assunto. Quando meu pai se levantou para fazer um brinde, ela de repente lembrou que o filho mais novo precisava de alguma coisa no outro cômodo. Judith continuava lançando olhares cheios de pena para ela, como se Mallory fosse quem estivesse sofrendo durante toda aquela situação. Mas houve um momento específico que mais tarde ficou gravado na minha mente. Mallory comentou que tinha ouvido dizer que roubo de identidade estava muito comum ultimamente. E perguntou se o pai não se preocupava com isso. Jean disse que não estava preocupado, disse que agora tinha o mesmo cuidando dessas coisas, disse que ter um contador na família era melhor do que qualquer serviço de proteção contra fraude. Eu observei o rosto de Mallory quando ele disse isso. Algo mudou na expressão dela. Naquele momento eu não consegui identificar exatamente o que. As crianças também não ajudavam em nada. Os 3 filhos de Mallory tinham idades entre 8 e 4 anos e possuíam a energia de esquilos cheios de cafeína. Toda vez que a conversa se voltava para mim, um deles precisava de alguma coisa, derrubava algo ou começava a chorar. Depois da terceira interrupção, comecei a me perguntar se Mallory não os tinha treinado para criar distrações sob comando. A mão de Harper encontrou a minha debaixo da mesa e ela apertou uma vez, nosso sinal de eu também estou vendo essa palhaçada e vamos conversar sobre isso depois. Meu pai finalmente conseguiu fazer o brinde durante a sobremesa. Ele se levantou, pigarreou e disse que estava orgulhoso de mim, que me ver construir uma carreira por meio de trabalho duro era uma das maiores alegrias da vida dele, que eu era o tipo de homem que ele sempre esperou que eu me tornasse. Judith ficou encarando o prato. Mallory se desculpou e foi ao banheiro. O momento estava arruinado, mas meu pai terminou mesmo assim. Depois da sobremesa, Mallory me encurralou na cozinha enquanto eu pegava café e perguntou sobre a revisão do espólio que eu tinha mencionado, quão avançado estava, se eu já tinha olhado os relatórios de crédito. Do pai, especificamente, por que eu olharia o seu? Eu perguntei. Ela riu alto demais e disse que estava só brincando, disse que eu era sempre muito sério. Então comentou que estava pensando em refinanciar e perguntou se eu poderia dar uma olhada nos documentos da hipoteca dela algum dia, disse que eu provavelmente entenderia os números melhor do que ela. Eu disse que sim, talvez depois das festas. Ela sentiu, mas os olhos não combinavam com o sorriso. Na manhã de sexta-feira, Mallory me encontrou na cozinha enquanto eu fazia café. Ela estava com aquele sorriso, o mesmo que usava pouco antes de me colocar em apuros quando éramos crianças. Meu pai entrou enquanto eu servia a segunda xícara e perguntou se eu já tinha tido a chance de olhar aquela carta do banco que ele tinha mencionado, algum aviso sobre uma consulta de crédito que ele não reconhecia. Eu disse que puxaria o relatório de crédito dele depois do café da manhã para ver o que estava acontecendo. Mallory estava parada perto da geladeira. Eu não notei a mudança no rosto dela, não notei o jeito como a mão dela se apertou na maçaneta da porta. 20 minutos depois, ela perguntou sobre a bomba de drenagem. Ei, ela está fazendo um barulho estranho, ela disse. Você pode ir verificar? Boyd machucou as costas e o pai não deveria descer aquelas escadas. Um pedido razoável. O porão da casa dos meus pais era antigo e inacabado, paredes de pedra, canos expostos, aquele cheiro úmido típico de porões antigos de Ohio por toda a parte. Peguei uma lanterna e fui até a porta do porão, deixei meu inalador no balcão, o telefone também. Mallory tinha sugerido deixar carregando mesmo, e eu só ia descer por 1 minuto. O que poderia dar errado? As escadas rangeram sob o meu peso. O porão estava congelante.
Novembro em Ohio significa temperaturas na casa dos 30 à noite, e aquele porão não tinha nenhuma fonte de aquecimento, apenas concreto frio e o pouco de calor que descia de cima. O medidor de temperatura perto da velha fornalha marcava 37 graus. Encontrei a bomba de drenagem, parecia normal, soava normal, nenhum barulho estranho. Eu me virei para chamar Mallory e perguntar o que exatamente ela tinha ouvido quando a porta bateu com força e a trava fez um clique. Subi as escadas 2 degraus de cada vez e joguei o ombro contra a madeira, não se mexeu. Alguém tinha instalado um ferrolho do lado de fora, um hardware de latão pesado. Que definitivamente não estava ali na minha última visita. Mallory, eu gritei, o que é isso? Nada. Então a música começou lá em cima, alta, naquele volume feito para abafar sons inconvenientes. Eu bati na porta até meus punhos ficarem em carne viva. Tentei as janelas, mas eram daquelas antigas, fixas, que não abrem. Encontrei um pedaço de cano e tentei quebrar o vidro, mas o ângulo estava errado e eu não conseguia força suficiente. Verifiquei cada parede em busca de outra saída, nada, apenas pedra, frio e aquela única porta com a fechadura nova em folha. Meu peito já estava se fechando. Pânico mais ar frio é basicamente a combinação favorita da asma. Cada respiração ficava mais difícil. Sentei nos degraus e tentei controlar a respiração, o que é até engraçado quando você está preso em um porão congelante e sua irmã acabou de tentar te matar. Na segunda hora, o frio já tinha atravessado completamente minhas roupas. Jeans e uma camisa de flanela não fazem muita coisa contra temperaturas na casa dos 30 quando você está sentado sobre concreto. O medidor mostrava 35 graus e continuava caindo conforme a noite avançava. Encontrei um cobertor roído por traças em uma prateleira e me enrolei nele, arrastei algumas caixas de papelão achatadas para criar uma barreira entre mim e o chão, encontrei jornais velhos em uma caixa e enfiei dentro da camisa para isolamento. O papel estalava toda vez que eu me movia. Também descobri que, se eu me encolhesse em posição fetal e enfiasse as mãos nas axilas, o tremor diminuía. Ajudava, mal ajudava, a diferença entre morrer em 8 horas ou morrer em 16. Eu continuei me movendo, andando de um lado para o outro no porão até as pernas queimarem, fiz polichinelos até a respiração ficar ruim demais. Toda vez que eu me sentia sonolento, eu me obrigava a ficar de pé. Sonolência e hipotermia significam que o corpo está desligando. Na quarta hora, eu já tinha parado de gritar, minha garganta estava em frangalhos. O chiado na respiração tinha ficado grave. Eu me enrolei mais apertado naquele cobertor e me encaixei contra a parede perto da fornalha, que não fornecia calor algum porque só aquecia os pisos de cima. Tentei todo o resto também. Bati nos canos esperando que alguém ouvisse, tentei forçar a fechadura com um pedaço de arame tirado de uma moldura velha, tentei soltar as dobradiças da porta com uma chave de fenda que encontrei em uma caixa de ferramentas. Nada funcionou. Por volta da 6ª hora, comecei a tossir, aquela tosse profunda que dá a sensação de que os pulmões estão tentando escapar pela garganta. Minhas vias aéreas estavam se fechando, sem inalador, sem ajuda a caminho, sem saída. As alucinações começaram por volta da 9ª hora. Minha avó, que morreu quando eu tinha 12 anos, sentada em uma cadeira velha, me dizendo para descansar. A voz da Harper vindo de algum lugar que eu não conseguia localizar. Sombras se movendo de formas que sombras não se movem. Eu sabia o que estava acontecendo. A hipotermia bagunça o cérebro, deixa você confuso, faz você ver coisas, faz você querer deitar e dormir mesmo sabendo que dormir é morrer. Fiz as pazes com a ideia de morrer por volta da 10ª hora, não de forma dramática, apenas aceitei em silêncio que provavelmente era isso. Ninguém vinha. Esse pensamento continuava girando na minha cabeça. Por quê? Por que agora? O que era tão urgente que ela não podia simplesmente me evitar por mais alguns anos? A promoção não era assim tão importante. A revisão do espólio era só papelada. A menos que houvesse algo naquela papelada que ela não quisesse que eu visse. Pensei em todas aquelas perguntas que ela tinha feito, relatórios de crédito, acesso a contas, auditorias, quando eu começaria a olhar as finanças do pai. As peças estavam ali, eu só não conseguia juntá-las através da névoa da hipotermia. Por volta da 12ª hora, comecei a falar sozinho, recitando capitais de estados, contando para trás a partir de 1000. Qualquer coisa para manter o cérebro ativo, para não escorregar para aquele sono final. Fiz o alfabeto de trás para frente, nomeei cada jogador do elenco dos Cubs de 2016, me forcei a resolver problemas de multiplicação na cabeça. A matemática era mais difícil. O frio faz alguma coisa com o cérebro, números que deveriam ser fáceis se tornam impossíveis. 12 vezes 7 parecia resolver física quântica. Mas eu continuei porque parar significava morrer. Pensei na Harper, me perguntei se ela tinha recebido aquela mensagem falsa e acreditado, me perguntei se ela estava sentada lá em cima naquele momento assistindo futebol sem a menor ideia de que o marido dela estava congelando até a morte a 6 metros abaixo dela. A história de cobertura era inteligente, eu concedo isso a Mallory.
Cerca de 20 minutos depois de me trancar, ela subiu e anunciou que eu tinha recebido uma ligação de emergência do trabalho e precisava sair imediatamente. Disse que tinha me visto sair dirigindo com tanta pressa que nem me despedi. Ela pegou meu telefone do balcão da cozinha, mandou uma mensagem para Harper dizendo emergência no trabalho, voltando mais cedo, explico depois, te amo, depois apagou a mensagem enviada e colocou o telefone de volta perto da minha xícara de café. Ela até mandou mensagem para meu sócio do trabalho com alguma desculpa vaga sobre um problema familiar. Harper ficou confusa, mas não preocupada. Ela conhecia meu trabalho. Fim de ano na contabilidade significava que emergências aconteciam. Ela achou que eu ligaria quando pudesse. Ela ainda pediu desculpa a Mallory pela minha saída repentina. Meu pai ficou irritado. Ele tinha planejado todo aquele jantar para mim, feito uma viagem especial para comprar os bifes bons, e eu simplesmente fui embora sem dizer uma palavra. Ele perguntou a Mallory se eu parecia chateado. Ela disse que eu tinha recebido uma ligação e meu rosto tinha ficado pálido, devia ser sério. Judith entrou imediatamente. Esse é o Mason para você, sempre colocando o trabalho em primeiro lugar, sem respeito pela família. O dia continuou normalmente para todos lá em cima. Ninguém checou o porão, ninguém se perguntou por que meu carro ainda estava na garagem se eu supostamente tinha ido embora. Mallory manteve todo mundo ocupado, manteve a casa barulhenta, continuou desviando as pessoas daquela porta. Caleb entrou na cozinha por volta da 3ª hora procurando lanches. Ele notou meu telefone no balcão, depois notou meu inalador ao lado, depois notou meu carro ainda na garagem. Ei, o Mason foi a pé para o trabalho ou algo assim? Ele perguntou para o ambiente. Ninguém respondeu, mas algo naquilo ficou martelando na cabeça dele. Ele me contou depois que continuou pensando nisso enquanto assistia futebol. Mason saiu para uma emergência de trabalho sem o telefone ou o inalador. Ele não vai a lugar nenhum sem aquele inalador. Por volta da 8ª hora, eu tinha parado de tremer. Meu corpo tinha desistido de tentar se aquecer, território de hipotermia severa, do tipo em que as pessoas se deitam na neve e nunca mais se levantam. Meus pensamentos estavam ficando confusos, desconectados. Eu apagava e acordava de repente, sem entender onde estava. O porão parecia se mover ao meu redor. A porta explodiu aberta por volta da 14ª hora, não foi aberta, foi arrebentada. Meu pai tinha arrombado quando o ferrolho não girou com a chave dele. Ele tem 62 anos, um joelho ruim e pressão alta. Ele chutou aquela porta com tanta força que a moldura se estilhaçou. 3 chutes, o quarto mandou a porta voando para abrir. Eu nunca vi ele se mover tão rápido. Ele me encontrou encolhido contra a parede, mal consciente, com os lábios azulados e sem tremer, o que é pior do que tremer. Começou a gritar por ajuda e me carregou escada acima sozinho, apesar do joelho ruim, apesar do fato de eu ter 1,80 m e pesar cerca de 80 quilos. Mallory estava parada na cozinha quando ele surgiu comigo nos braços. O rosto dela ficou branco. E então ela começou a balbuciar sobre como achava que eu tinha ido embora. Ela dizia que não fazia ideia de por que eu estava no porão, que aquilo não fazia sentido algum. Caleb se colocou entre ela e meu pai, bloqueando o caminho dela. O rosto dele parecia diferente de tudo que eu já tinha visto. Você sabia, ele disse, apenas essas 2 palavras. Depois se virou e ajudou a me levar até o sofá enquanto Harper ligava para o 911. Meu pai me segurou enquanto esperávamos a ambulância, continuou falando comigo, me dizendo para ficar acordado, pedindo desculpas por não ter verificado antes. Judith ficou parada no canto, com uma expressão de quem estava calculando como aquilo afetaria o cartão de Natal da família. Acontece que Caleb finalmente tinha juntado as peças mais cedo naquela noite. Ele foi procurar Harper, perguntou se ela realmente tinha me visto ir embora, ela não tinha. Perguntou se alguém tinha me visto dirigir para fora, Mallory supostamente tinha, mas meu carro ainda estava do lado de fora. Harper ficou pálida, porque ela sabia algo que Caleb não sabia, que Mallory vinha fazendo perguntas estranhas havia semanas, perguntas sobre finanças, auditorias. Eles começaram a vasculhar a casa. Harper checou a garagem, Caleb checou o quintal com uma lanterna, o que era estúpido porque eu estaria escondido atrás de um galpão, mas esse é o Caleb, minucioso das formas mais estranhas. Ele foi cômodo por cômodo, checou armários, checou o sótão. Foi ele quem finalmente disse em voz alta aquilo que todo mundo estava evitando. Verifiquem o porão. Meu pai foi verificar o porão. A ambulância chegou em 11 minutos. Eu me lembro das sirenes, das máscaras de oxigênio, de pessoas gritando números que eu não entendia. O rosto de Harper estava branco de terror, segurando minha mão e me dizendo para ficar com ela. Eu acordei no Centro Médico Regional de Branton, cercado por máquinas e lâmpadas de aquecimento, e uma médica cuja expressão sugeria que ela já tinha entendido algumas coisas sobre como eu tinha ido parar ali. A doutora Vivian Reeves era uma mulher na casa dos 50 anos, que claramente já tinha visto ferimentos suspeitos suficientes para reconhecer quando algo não estava batendo.
Ela ficou ao pé da minha cama lendo meu prontuário com foco frio. Temperatura corporal central de 91 graus, hipotermia severa, ataque agudo de asma desencadeado por ar frio e pânico, níveis de oxigênio que tinham caído para uma faixa perigosa, congelamento em vários dedos das mãos e dos pés, o pacote completo. Ela me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei cada detalhe. A doutora Rives perguntou sobre minha asma, quando eu tinha usado o inalador pela última vez, quais eram meus gatilhos. Expliquei que ar frio era um dos principais, estresse também, e também ficar preso em um porão congelante. Ela não sorriu, apenas assentiu e disse que estava chamando a polícia. Sua irmã sabia da sua asma. Ela sabe desde que você foi diagnosticado aos 12 anos. Ela costumava esconder seu inalador como brincadeira quando vocês eram adolescentes. A expressão da doutora Rives indicava que ela tinha opiniões muito fortes sobre o que deveria acontecer com Mallory. Ela saiu para fazer as ligações. A detetive Garza apareceu cerca de 1 hora depois, 40 e poucos anos, olhar afiado, o tipo de policial que já foi enganada por tantas pessoas que consegue sentir cheiro de besteira do outro lado da sala. O parceiro dela era um cara mais jovem chamado Willer, que fazia anotações e ficava em silêncio. Eu dei meu depoimento, contei sobre o dinheiro que tinha emprestado a Mallory, o jantar comemorando minha promoção, o comportamento estranho, as perguntas sobre auditorias e finanças, a sugestão de deixar meu telefone e inalador no balcão, a desculpa da bomba de drenagem, o ferrolho. As sobrancelhas da detetive Garza se ergueram quando mencionei as perguntas financeiras. Ela perguntou especificamente sobre auditorias, sobre o que eu poderia encontrar nos registros. Sim, várias vezes, perguntei sobre relatórios de crédito, acesso a contas, quando eu estaria revisando os documentos do meu pai. E você é contador, sócio júnior, certo? Sim. Ela e Willer trocaram um olhar que eu não consegui interpretar. Ela perguntou se poderíamos revisar as imagens das câmeras de segurança. Meu pai tinha instalado câmeras 2 anos antes, depois de alguns arrombamentos. Elas cobriam o primeiro andar, incluindo a cozinha e o corredor perto da porta do porão. Meu pai forneceu tudo em menos de 1 hora. Depois ele foi até o meu quarto no hospital parecendo um homem que tinha acabado de ver o próprio mundo desmoronar. Ela checou a fechadura 6 vezes, ele disse, com a voz trêmula. 6 vezes em 14 horas ela caminhava até a porta, encostava o ouvido, testava a maçaneta e ia embora. Eu assisti minha filha fazer isso enquanto meu filho estava morrendo. Harper estava no quarto quando Jean descreveu o que tinha visto. Ela apertou minha mão com tanta força que achei que fosse quebrar meus dedos. As imagens mostraram outras coisas também. Mallory pegando meu telefone e digitando, Mallory dizendo a todos que eu tinha ido embora, Mallory se posicionando perto do aparelho de som, mantendo a música alta, sugerindo filmes, fazendo as crianças brincarem de jogos barulhentos. Toda vez que a casa ficava silenciosa, ela encontrava um motivo para fazer barulho de novo. E Judith ajudando, não de forma consciente provavelmente, mas validando tudo o que Mallory dizia, concordando que eu sempre colocava o trabalho em primeiro lugar, facilitando para todos acreditarem que eu simplesmente tinha ido embora. A polícia prendeu Mallory naquela mesma noite. Ela chorou, disse que tinha sido um mal-entendido, uma brincadeira que deu errado, que ela pretendia me soltar depois de 1 hora, mas se distraiu. As imagens mostravam ela verificando a fechadura na 2ª hora, na 5ª hora, na 8ª hora, na 11ª hora, na 13ª hora. Você não perde a noção do tempo e checa 6 vezes. Mas é aqui que ficou interessante. A detetive Garza me ligou 2 dias depois. A voz dela estava diferente. Encontramos algumas coisas na casa da sua irmã durante a busca, ela disse. Boyd concordou em deixar a gente revistar a casa inteira. Eu preciso te fazer algumas perguntas sobre as finanças do seu pai. Eles tinham encontrado documentos no escritório doméstico de Mallory, um pedido de crédito para um empréstimo empresarial com o número do seguro social de Jean, assinatura falsificada. A empresa não existia, mas o empréstimo tinha sido aprovado 8 meses antes. $42 mil. Eles encontraram registros do período em que Mallory presidiu a arrecadação de fundos da igreja, registros de doações que não batiam com o que a igreja tinha depositado, pequenos desvios ao longo de vários anos totalizando mais de 18 mil. Eles encontraram cartões de crédito no nome de Boyd que ele nem sabia que existiam, extratos escondidos mostrando compras e saques em dinheiro, 63 mil em desequilíbrios. Eles conseguiram um mandado para o telefone dela depois que as imagens chegaram, e a análise forense mostrou pesquisas como temperatura de porão durante a noite em novembro, e quão frio é perigoso, hipotermia, e ataque de asma com ar frio, quanto tempo leva, datadas ao longo de um período de 2 semanas, terminando 3 dias antes do Dia de Ação de Graças. Não era uma prova definitiva óbvia, mas quando você junta isso com o recibo do ferrolho e o momento em que ela descobriu que eu puxaria o relatório de crédito do pai, o quadro ficou claro muito rápido. A loja de ferragens tinha câmeras de segurança. Mallory pagou em dinheiro, mas no mesmo recibo ela também comprou um temporizador de cozinha. O temporizador nunca foi encontrado.
A detetive Garza concluiu que ela o tinha usado para acompanhar quanto tempo eu estava lá embaixo. Ela explicou tudo para mim. Mallory não estava apenas com inveja da minha promoção, ela estava aterrorizada por causa dela. Um sócio júnior com acesso a registros financeiros, um irmão prestes a revisar as contas do pai, um contador que com certeza perceberia um empréstimo fraudulento feito em nome do pai, que notaria consultas irregulares de crédito, que começaria a fazer perguntas que Mallory não conseguiria responder. O porão não tinha a ver com roubar os holofotes no jantar de ação de graças. Tinha a ver com me impedir de fazer meu trabalho. Se eu tivesse morrido lá embaixo ou mesmo ficado incapacitado por semanas, Mallory teria tido tempo para destruir os documentos do empréstimo, tempo para fechar as contas escondidas, tempo para arrumar os registros da igreja antes que alguém olhasse com atenção, tempo para garantir que a única pessoa da família que sabia ler demonstrativos financeiros nunca tivesse a chance. As acusações foram elevadas para tentativa de homicídio. Acrescentaram sequestro, restrição ilegal e roubo de identidade. A defesa da brincadeira desmoronou. As consequências foram imediatas e feias. Judith foi ao hospital no dia seguinte à elevação das acusações, não para me ver, mas para exigir que eu desistisse de tudo. Pense no que você está fazendo com esta família, ela disse. Sua irmã tem filhos, uma reputação, você vai destruir tudo isso por causa de um mal-entendido. Eu encarei ela. Meus dedos estavam enfaixados, meus dedos dos pés estavam enfaixados, uma máquina me ajudava a respirar. Ela tinha pesquisado cronogramas de exposição ao frio e riscos de asma por semanas antes de me trancar lá. Ela roubou $42.000 usando a identidade do pai. Isso não é um mal-entendido. Você está exagerando, você sempre exagera. Harper se levantou lentamente do canto do quarto. Saia, Harper disse, não alto, apenas frio. Judith gaguejou, disse que tinha todo o direito de visitar o próprio filho. Eu entendo, sua filha tentou matar o próprio irmão para encobrir fraude financeira e você está aqui defendendo ela. E se você não sair deste quarto nos próximos 10 segundos, eu vou chamar a segurança e mandar te retirar. Judith saiu me chamando de ingrato no caminho. Meu pai entrou com o pedido de divórcio 3 dias depois. 34 anos de casamento acabaram. Ele me disse mais tarde que assistir às imagens das câmeras tinha quebrado algo dentro dele, ver Mallory checando aquela fechadura, ver Judith imediatamente tomar o lado dela. Os meses seguintes foram um caos. Passei por 3 cirurgias, perdi as pontas de 2 dedos do pé esquerdo e metade de um dedo da mão direita por causa de congelamento. O médico disse que o piso de concreto molhado foi o verdadeiro assassino. Minhas meias tinham encharcado por causa da umidade perto do poço da bomba, e 14 horas com os pés frios e molhados sobre pedra causaram o estrago. Passei meses em fisioterapia aprendendo a andar corretamente de novo. Minha função pulmonar caiu permanentemente. Passei de asma moderada para grave. A investigação se expandiu à medida que os detetives seguiram o rastro do dinheiro. O prejuízo total somando todos os esquemas dela passou de $125.000 em fraude. O empréstimo no nome do pai, os desvios da igreja, os cartões de crédito no nome de Boyd e um pedido de indenização de seguro por danos de tempestade que nunca aconteceu. Boyd pediu divórcio durante a preparação do julgamento. Ele foi me visitar no hospital, sentou na cadeira ao lado da minha cama e disse que sentia muito. Acho que ela te odiava porque você conseguia enxergar através do teatro dela, Boyd disse. Todo mundo acreditava, você não. E quando você se tornou o cara que realmente podia provar o que ela estava fazendo, ela perdeu o controle. Ele conseguiu a guarda total, mudou as crianças para Indiana e cortou todo o contato com Judith. Caleb se autoproclamou meu guarda-costas não oficial durante a recuperação. Me levava às consultas, filtrava ligações, bloqueou fisicamente Judith quando ela tentou aparecer no nosso apartamento uma vez. O julgamento levou 8 meses para acontecer. A promotoria tinha tudo. Provas de padrão desde a minha infância, as pesquisas sobre hipotermia, o recibo do ferrolho, as imagens das câmeras, a doutora Rives testemunhando quão perto eu tinha chegado de morrer, peritos falando sobre premeditação e as provas financeiras mostrando o motivo, pintando o retrato de uma mulher tão afundada em fraudes que o assassinato parecia o próximo passo lógico. A defesa de Mallory tentou de tudo. Que era uma brincadeira, que ela tinha esquecido, que sofria de ansiedade e depressão e não estava pensando com clareza, que tinha sido provocada pela minha arrogância em relação à promoção. O advogado dela, um sujeito chamado Pendleton, especializado em livrar clientes suburbanos ricos com penas reduzidas, argumentou que as pesquisas sobre hipotermia eram apenas curiosidade, que o ferrolho era para a segurança das crianças, que o timing era coincidência. A promotoria colocou Boyd no banco das testemunhas. Ele falou sobre descobrir os cartões de crédito escondidos depois da prisão, sobre as assinaturas falsificadas nos pedidos de empréstimo, sobre anos de enganação financeira aos quais ele tinha sido completamente cego. Ele desabou 2 vezes, a primeira ao descrever como encontrou os extratos, a segunda quando o promotor perguntou se ele tinha notado algum sinal de alerta.
Ele disse que Mallory dormia mal havia semanas antes do dia de ação de graças, checava o telefone o tempo todo, gritava com as crianças por nada. Ele achou que era estresse das festas. O tesoureiro da igreja testemunhou sobre as irregularidades da arrecadação, mostrou os registros de doações comparados com os registros de depósito, $18.000 que foram parar em algum lugar diferente de onde deveriam. Meu pai testemunhou sobre o empréstimo que nunca tinha solicitado, $42.000 tomados em nome dele para um negócio que não existia. A voz dele falhou quando o promotor perguntou como tinha sido descobrir que a própria filha tinha roubado a identidade dele. O júri viu todas as provas, conectou os pontos da mesma forma que a detetive Garza tinha feito. Mallory não estava com inveja, ela estava encurralada. Culpada em todas as acusações, tentativa de homicídio, sequestro, roubo de identidade, pena de 10 a 15 anos. As acusações de fraude e falsificação relacionadas ao empréstimo do pai foram incluídas em um acordo que acrescentou exigências de restituição além do tempo de prisão. Judith gritou no tribunal, me chamou de monstro, disse que eu tinha destruído a família. A segurança teve que escoltá-la para fora. Ela tentou avançar sobre o promotor ao sair pelas portas. Harper esperou até depois da sentença para agir, e é por isso que eu me casei com ela. Durante o julgamento e o processo de divórcio, ela vinha montando silenciosamente um dossiê, documentos de descoberta que lhe deram um mapa das irregularidades financeiras. Boyd compartilhou tudo o que tinha encontrado, extratos bancários, declarações de imposto, cobranças de cartão de crédito que não batiam com nada no orçamento doméstico. Harper cruzou todas as informações. O trabalho dos detetives tinha exposto as grandes fraudes, mas Harper encontrou as menores. Os padrões que não chegavam a configurar crimes, mas violavam claramente acordos civis e políticas organizacionais. Ela comprou um quadro branco e o manteve no quarto de hóspedes, linhas conectando nomes a contas e a datas. Ela acrescentava informações depois que as crianças iam dormir, construindo casos que os promotores não podiam tocar porque eram civis e institucionais. Ela encontrou provas adicionais do desvio na arrecadação da igreja, documentação suficiente para garantir que Mallory fosse formalmente expulsa e obrigada a pagar restituição integral. Encontrou irregularidades suficientes no pedido de indenização do seguro para acionar uma investigação completa de fraude pela antiga seguradora de Boyd. Eles queriam o dinheiro de volta, mais indenizações, mais honorários legais. Ela encontrou o rastro que ligava o empréstimo por roubo de identidade a consultas adicionais de crédito feitas por Mallory em nome do pai, coisas pequenas individualmente, mas que juntas eram suficientes para gerar um relatório formal de roubo de identidade que acompanharia Mallory para sempre. Harper enviou denúncias anônimas a 3 entidades diferentes, o Comitê Financeiro da Igreja, a Linha Direta de Fraude da Seguradora e o Departamento de Segurança do Banco, com detalhes específicos o bastante para que fossem obrigados a investigar, mas sem nada que pudesse ser rastreado até ela. O que você fez? Eu perguntei quando ela me contou. Apenas apontei as pessoas na direção certa, ela disse, sem tirar os olhos do laptop. Elas fizeram as próprias auditorias, eu só dei motivos para olharem. Depois ela esperou. A igreja abriu uma investigação que levou à expulsão formal de Mallory da congregação. Toda a rede social dela evaporou. As mulheres com quem ela almoçava, as famílias com quem dividia caronas, tudo desapareceu da noite para o dia. A seguradora entrou com ações civis, queria o dinheiro de volta mais indenizações. O banco registrou formalmente o roubo de identidade junto às autoridades, mais um tijolo no muro. A espiral de Judith se acelerou. Sem Mallory para idolatrar e sem meu pai para fornecer estabilidade financeira, ela ficou perdida. O acordo do divórcio tinha sido justo, mas não generoso. Ela ficou com a casa, que não conseguia manter, ficou com metade das contas de aposentadoria, que queimou em 2 anos com honorários advocatícios para os recursos de Mallory. Os recursos não levaram a lugar algum. As provas eram fortes demais, as imagens eram devastadoras demais. Cada petição foi negada, cada argumento rejeitado. O advogado de Mallory acabou parando de atender as ligações de Judith, provavelmente porque Judith já não conseguia mais pagá-lo. Ela começou a me ligar de novo, apesar da ordem de restrição, chorando sobre como estava sozinha, como ninguém entendia pelo que ela estava passando, como eu tinha destruído tudo o que ela havia construído. Bloqueei todos os números que ela usou, mudei meu número de telefone. Eventualmente ela desistiu, ou ficou sem telefones, ou as duas coisas. Caleb acabou se mudando, colocou a vida nos trilhos, começou a namorar uma mulher chamada Delia, que comandava um food truck especializado em burritos gourmet. Eles nos mandam cartões de Natal agora. O do ano passado mostrava Caleb usando um gorro de Papai Noel e segurando um burrito, está emoldurado no nosso corredor. Harper e eu nos mudamos para Pittsburgh Mill City, um recomeço. Aceitei um cargo em uma firma menor, menos dinheiro, menos prestígio, mas também menos estresse. Compramos uma casa, adotamos um cachorro, um Golden Retriever ridículo chamado Walter, que tem medo da própria sombra, mas age como durão quando há esquilos por perto. 2 anos depois do julgamento, tivemos nosso filho e o chamamos de Owen.
Meu pai nos visita 2 vezes por ano. Ele está mais suave agora, mais presente de um jeito que nunca foi quando eu estava crescendo. Mallory cumpriu 8 anos, bom comportamento, concluiu programas, prisioneira modelo no papel saiu quando eu tinha 37 anos. Eu estava preparado para isso. Renovei a ordem de restrição anualmente, atualizei meu sistema de segurança, entreguei a foto dela ao prédio do meu escritório, à escola do meu filho e à minha academia. O primeiro ano após a libertação foi silencioso. Soube por Boyd que Mallory tinha se mudado para o Arizona, conseguido um emprego em um call center, vivia em um pequeno apartamento e mantinha a cabeça baixa. Depois Judith morreu, insuficiência cardíaca congestiva, anos de estresse e saúde precária cobrando seu preço. Ela estava sozinha naquela casa que não podia pagar, cercada por fotos de uma família que já não existia. Um vizinho a encontrou depois de 3 dias. Mallory voltou de avião para o funeral e entrou em contato comigo, uma carta enviada para o endereço do meu escritório, 3 páginas sobre como a prisão a tinha mudado, como tinha encontrado a fé, como finalmente entendia o que tinha feito. Queria uma chance de explicar. Li 2 vezes e depois queimei. Ela tinha se tornado irrelevante, uma nota de rodapé em uma história que seguiu em frente sem ela. No funeral, Mallory e eu ficamos em lados opostos da sala. Jean não foi, disse que suas despedidas já tinham sido dadas anos antes. Boyd levou as crianças, adolescentes agora, desconfortáveis em roupas formais e claramente sem saber o que sentir por uma avó que mal lembravam. Mallory tentou se aproximar de mim depois da cerimônia, disse que só queria 5 minutos, que queria se desculpar direito, explicar por que tinha feito o que fez. Eu me virei e fui embora. Ela chamou atrás de mim, eu continuei andando. Harper estava esperando no carro com as crianças. Ela se recusou a entrar, mas me levou porque sabia que eu precisaria de apoio depois. Quando entrei, ela apenas apertou minha mão. Dirigimos para casa sem falar sobre isso. Algumas coisas não precisam de palavras. Aqui é onde essa história fica satisfatória para quem ainda está ouvindo. 6 meses depois do funeral de Judith, Mallory cometeu um erro. Ela vinha contando a versão dela dos acontecimentos havia anos, dizendo que eu a tinha incriminado, que as provas tinham sido fabricadas, que ela tinha sido condenada injustamente porque eu estava com inveja. Ela contou essa história para Mariana, a nova esposa de Boyd. Mariana pediu a Boyd a verdade. Ele mostrou tudo, as imagens, os registros telefônicos, os documentos do empréstimo, as provas de fraude. Mariana tem uma família extensa e ativa nas redes sociais e também tem tolerância zero com pessoas que mentem sobre abuso. Ela publicou um relato cuidadosamente redigido do que realmente aconteceu, com links para registros públicos do tribunal, apenas fatos. A história circulou por grupos comunitários, fóruns de true crime, redes de apoio a sobreviventes de abuso. Não virou notícia nacional, mas foi amplo o suficiente para complicar a nova vida de Mallory no Arizona. Quando o setor de recursos humanos viu uma condenação por crime violento e uma pilha de ordens de restituição na verificação de antecedentes, aquele emprego não durou. O complexo de apartamentos dela ficou sabendo. A nova igreja que ela frequentava ficou sabendo. Ela se mudou 3 vezes em 18 meses, cada lugar menor e mais distante de qualquer lugar onde já tinha vivido. O filho mais velho de Boyd bloqueou o número dela. O do meio fez o mesmo um mês depois. O mesmo padrão de antes, só que desta vez ela não podia voltar correndo para casa. Ela me ligou gritando, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela, dizendo que eu nunca a deixaria seguir em frente, dizendo que eu era obcecado em destruí-la. Você passou semanas planejando me matar para que eu não descobrisse que você tinha roubado mais de $100 mil do pai, de Boyd, da igreja e da seguradora. Você não tem direito de seguir em frente, não tem direito de reconstruir nada. Você tem que viver com o que fez pelo resto da vida. Desliguei, bloqueei o número dela. Isso foi há 2 anos. Não sei onde ela está agora, nem me importo. Ela não é mais meu problema. Ela é uma história de advertência que vou contar aos meus filhos um dia, sobre o que acontece quando a ganância e o sentimento de direito não são controlados por décadas. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meu chefe promoveu a enteada dele acima de mim, faça o que eu mando ou você está fora. O papai adora demitir pessoas que esquecem o seu lugar, ela gritou depois que eu me recusei a fazer o trabalho dela, então eu fiz eles se arrependerem. Ei, Reddit, então o meu chefe entregou a minha promoção para a enteada dele, que me ameaçou dizendo que o papai iria cuidar de mim pessoalmente, então eu dei a eles exatamente o que pediram e nada mais. Apertem os cintos porque isso fica interessante. Eu, homem de 30 anos, passei 6 anos construindo uma rede regional de distribuição de alimentos a partir de um desastre completo até algo que realmente funcionava. Consertei uma catástrofe de roteirização que havia custado à empresa perto de $180 mil em multas. Salvei pessoalmente 4 grandes contas de redes de restaurantes que estavam prontas para abandonar o barco e ir para concorrentes. Ouvi em todas as avaliações anuais que eu estava sendo preparado para o cargo.
De diretor regional de operações, só precisava esperar o momento certo. Então chegou a manhã de quinta-feira. Vincent convocou uma reunião obrigatória às 8 horas da manhã. 23 pessoas espremidas na sala de conferências B. Vincent ficou na cabeceira usando seu terno caro e aquele sorriso confiante e falso. Ele clicou no controle remoto e o primeiro slide apareceu. Novo diretor regional de operações, Tiffany. Tiffany, a enteada de Vincent. Sobrenome diferente, mesmo atalho. A mesma Tiffany que tinha começado no início de setembro fazendo perguntas básicas sobre como funcionava a logística da cadeia do frio. Os aplausos começaram imediatamente, aquela palminha corporativa automática em que ninguém está realmente feliz, mas todo mundo sabe que precisa atuar. Tiffany se levantou da cadeira 2 fileiras atrás de mim com aquele sorriso ensaiado. Vincent disse que Tiffany traz perspectivas novas e visão estratégica para o cargo, olhando ao redor da sala, mas nunca para mim. Perspectivas novas significando 3 meses de experiência em um setor em que ela nunca tinha trabalhado antes. Então ele acrescentou meu nome como se fosse um detalhe irrelevante, disse que eu tinha sido fundamental em apoiar Tiffany e ajudá-la a se orientar. Apoiar, não liderar, não construir do zero, apoiar. A reunião terminou, as pessoas apertaram a mão de Tiffany, eu juntei minha pasta e fui o último a me levantar. Janete cruzou meu olhar do outro lado da sala, formando com a boca as palavras "você está bem", eu assenti uma vez. Drew, meu colega de operações que estava aqui quase tanto tempo quanto eu, já estava na porta, mandíbula tensa, olhando para trás para mim como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Em menos de 10 minutos apareceu um e-mail do RH, com horário registrado às 7 horas da manhã, antes mesmo de a reunião começar, assunto estrutura de reporte atualizada, com efeito imediato. Meu nome estava listado abaixo do de Tiffany como coordenador sênior de distribuição. Eles me rebaixaram em tudo, menos no título, e nem tiveram a coragem de me contar na minha cara primeiro. Às 4h15 da tarde eu imprimi uma página, bati na porta do escritório de Vincent e coloquei o envelope na mesa dele. Esta é a minha carta de aviso prévio de 2 semanas. Ele realmente riu. Você está sendo emocional, sente-se e vamos conversar sobre isso. Eu permaneci em pé. Você decidiu o meu futuro sem me incluir, agora estou aceitando a realidade. A expressão dele mudou de desdenhosa para séria muito rápido. Pense bem sobre isso, você tem responsabilidades, estabilidade importa nesta fase da sua carreira, código para você precisa mais deste emprego do que nós precisamos de você. Eu disse que cumpriria o período padrão de transição de 2 semanas. Ele pareceu aliviado antes mesmo de conseguir esconder. Ele achou que o meu aviso significava que eu passaria 2 semanas sendo um bom funcionário e tornando tudo tranquilo. O que ele não percebeu foi que conformidade e cooperação são coisas muito diferentes. Na manhã de sexta-feira Tiffany passou pela minha mesa querendo uma explicação prática, queria me acompanhar, queria observar por alguns dias e mergulhar fundo nos meus sistemas. Eu disse que a documentação estava no Drive compartilhado, os protocolos de acesso aos sistemas estavam lá, as listas de contatos estavam no CRM. Ela mudou o peso do corpo. Eu estava esperando algo mais prático, mais mão na massa. Isso não faz parte das minhas responsabilidades de transição, você tem 2 semanas para revisar a documentação e fazer perguntas específicas. O sorriso dela ficou forçado. Eu acho que o Vincent gostaria que você fosse mais colaborativo aqui. Vincent pode esclarecer as expectativas se forem diferentes do que eu entendi. 5 minutos depois Vincent me chamou para o escritório dele. Tiffany já estava lá, com a aparência de quem tinha acabado de ser consolada por alguma coisa. Vincent disse que Tiffany estava no comando e que eu precisava apoiar totalmente a transição dela. Eu estou fornecendo documentação e respondendo perguntas. Ela precisa mais do que isso, ela precisa da sua cooperação ativa. Eu entreguei meu aviso, não vou treinar a minha substituta além do que é profissionalmente exigido. O rosto de Vincent ficou vermelho, isso é insubordinação, a voz dele se elevou, 2 pessoas passando pelo escritório diminuíram o passo. Eu não me movi, não pisquei, deixei ele ficar com aquela palavra, insubordinação, como se eu lhe devesse lealdade depois do que ele acabou de fazer. O silêncio se estendeu até doer. Não. Isso está correto, eu estou cumprindo meu período de aviso, nada no meu contrato exige que eu treine alguém que está ocupando o cargo que eu deveria ter recebido. Vincent ameaçou minhas referências, eu dei de ombros e disse que qualquer um que ligar ouvirá sobre o meu desempenho real no trabalho. Saí antes que ele pudesse responder e enviei a ele um e-mail resumindo a conversa. Em menos de 10 minutos naquela tarde eu documentei exatamente o que eu era contratualmente obrigado a documentar, processos, fluxos de trabalho, arquitetura dos sistemas, hierarquias de contas. O que não incluía eram as centenas de decisões de julgamento que eu tomava toda semana para manter tudo funcionando, os relacionamentos com fornecedores construídos ao longo de anos de promessas cumpridas, as preferências dos clientes que eu tinha decorado. Tiffany agendou 3 reuniões para a próxima semana, eu recusei as 3 com a mesma mensagem, por favor consulte a documentação e o Drive compartilhado, disponível para perguntas específicas por e-mail.
Ela apareceu na minha mesa 20 minutos depois, com a voz mais alta do que precisava ser. Por que você está dificultando as coisas? Eu estou tentando aprender aqui. Eu estou fornecendo o que foi acordado. Se você precisa de mais do que isso, leve o assunto ao Vincent. Ela se inclinou mais perto, a voz baixou, mas ainda era audível. Continue com essa atitude e o papai vai cuidar de você pessoalmente. Janete parou de digitar na mesa dela 3 baías adiante. Todo mundo ficou em silêncio. Os olhos de Drill se arregalaram do outro lado da sala. Tiffany percebeu o que tinha acabado de dizer. O rosto dela ficou vermelho. Eu simplesmente voltei a digitar sem responder. 2 estagiários na copiadora congelaram no meio da conversa. A caneca de café de alguém bateu na mesa com um baque. O andar inteiro ouviu. Janete apareceu na minha mesa alguns minutos depois. Eu ouvi isso. Você está bem? Estou bem. Ela olhou na direção do escritório da Tiffany. Aquilo foi inadequado. Muitas coisas são inadequadas. Eu estou contando os dias agora. Ela deixou um pequeno saco Ziploc de biscoitos na minha mesa. Estou documentando o que ouvi. Os biscoitos foram a melhor coisa que me aconteceu naquela semana. 10 minutos depois, uma mensagem no Teams apareceu da Tiffany. Só para ficar claro, insubordinação durante a transição não será tolerada. Meu pai leva essas situações muito a sério. Eu tirei um print da tela e encaminhei para o meu e-mail pessoal. Naquela noite, mencionei a situação para minha namorada cara durante um jantar de comida para a viagem e contei tudo em detalhes. A promoção que deveria ter sido minha, a enteada sem experiência, as exigências de trabalho gratuito enquanto eu estava de saída. Ela colocou o garfo na mesa devagar e me encarou com uma expressão cautelosa. Você está queimando pontes por causa disso. As pessoas vão lembrar de como você lidou com isso. Eu não estou queimando nada, eu só não estou mais carregando coisas que não são minhas. Ela balançou a cabeça, mas parece ruim, sair andando justamente quando alguém precisa de ajuda. É isso que todo mundo vai dizer, você está se fazendo parecer amargo. O mesmo padrão em todo lugar. Vincent reescreveu meus 6 anos como equipe de apoio. Tiffany reescreveu meus limites como sabotagem. Agora a cara estava reescrevendo a minha recusa em trabalhar de graça como falta de profissionalismo. Todo mundo precisava que eu fosse o problema para que a versão deles funcionasse. Eu me levantei, peguei minhas chaves do balcão. Eu não vou fazer isso. O que? Espera, a voz dela mudou rápido. Eu estou tentando te ajudar a ver como isso parece de fora. Eu não estou namorando alguém que reescreve a realidade para se sentir melhor. Eu saí antes que ela pudesse responder, dirigi até minha casa, peguei minhas coisas no apartamento dela. Na manhã seguinte, enquanto ela estava no trabalho, silenciei o número dela. Naquela tarde, na terça-feira, as coisas começaram a desmoronar. Uma aprovação de fornecedor que normalmente levava 10 minutos para eu processar ficou 6 horas na fila da Tiffany. Quando ela finalmente descobriu como rotear corretamente, o fornecedor já tinha empurrado o pedido para o próximo ciclo de entrega. Isso nos custou $2.800 em taxas de envio expresso. Depois, uma conta de uma rede de restaurantes no Colorado ligou com um problema de capacidade, precisava aumentar o volume semanal de pedidos em 30% a partir do mês seguinte. Coisa padrão. Eu teria confirmado a capacidade do armazém, ajustado o roteamento, negociado preços com o fornecedor e deixado tudo fechado até o fim do dia. Tiffany agendou uma reunião exploratória para avaliar o pedido. O cliente respondeu por e-mail perguntando por que um simples aumento de capacidade precisava de uma reunião. Na tarde de quarta-feira chegou um aviso de recall de segurança alimentar, rotineiro, mas sensível ao tempo. Era preciso identificar quais contas receberam os lotes de produtos afetados, notificá-las imediatamente, organizar devoluções e substituições. Normalmente isso me levava cerca de 2 horas. Tiffany ficou encarando o aviso como se estivesse escrito em outra língua. Ela me encontrou na minha mesa dizendo que precisava de ajuda. A documentação está no Drive compartilhado. Sob procedimentos de emergência, Code, isso é sério, pessoas podem ficar doentes. E é por isso que você já deveria ter se familiarizado com os protocolos de emergência. Você vai deixar as pessoas ficarem doentes só para provar um ponto. Eu me levantei, eu não estou deixando nada acontecer, você é a diretora, direcione o Vincent. Vincent apareceu atrás dela perguntando qual era o problema. Eu apontei para minha tela explicando que a documentação para procedimentos de recall estava no Drive compartilhado, tudo o que ela precisava estava lá. Vincent se virou para Tiffany perguntando se ela conseguia lidar com isso ou não. Ela disse que conseguia, mas que seria mais rápido se eu ajudasse. Ele saiu dizendo para ela resolver. 20 minutos depois Vincent saiu furioso e me disse para coordenar o recall, chamou isso de uma ordem direta. Eu abri o documento de procedimentos de emergência e virei a tela para ele. Está tudo aqui, passo a passo. Tiffany tem o mesmo acesso. Ela pode seguir o protocolo ou você pode admitir que ela não é qualificada para comandar operações. Você está colocando pessoas em risco. Não, eu não vou aprovar nada que viole conformidade. Ponto final. O protocolo é claro. Ela tem autorização, acesso aos sistemas, procedimentos documentados.
Se ela não consegue executar protocolos básicos de emergência, isso não é meu problema. Ele piscou, virou-se para Tiffany, faça agora. O processo de recall começou às 2:30 da tarde. Ela passou as 4 horas seguintes se atrapalhando com o recall, cometeu erros, teve que refazer notificações. Eu não ia tocar no processo, mas também não ia assistir uma notificação de segurança ultrapassar o prazo enquanto meu nome ainda estava no organograma. Ela deixou de fora 2 contas na varredura inicial e eu tive que apontar isso ao Vincent quando vi no sistema. Ele fez com que ela corrigisse. Tudo aquilo que deveria ter levado 2 horas levou até quase 7 da noite. Vários clientes reclamaram de notificações atrasadas. Na tarde de quinta-feira, os clientes do Colorado ligaram diretamente para o Vincent, irritados e reclamando do motivo pelo qual o pedido de capacidade estava demorando tanto. Ele nos chamou os dois para o escritório exigindo saber por que isso estava levando 4 dias. Tiffany abriu um cronograma de projeto que ela tinha criado, com fases e marcos. Vincent perguntou quanto tempo isso teria levado comigo. 4 horas, talvez 6 se houvesse complicações. A mandíbula dele se contraiu. Faça. Não é mais a minha conta, Tiffany é a diretora. Ela decide como lidar com isso. Isso é uma ordem direta. Vincent conhecia a armadilha. Se ele me ordenasse assumir, estaria admitindo que a Tiffany não era capaz de fazer o trabalho. Ele ficou ali travado por sólidos 10 segundos antes de a Tiffany interromper e pedir que eu cuidasse disso apenas desta vez. Eu estou cumprindo minhas obrigações do aviso prévio. Isso não é uma delas. A documentação está toda lá, use. O rosto de Vincent ficou roxo. Isso é insubordinação. Você a promoveu. Isso inclui os problemas. Deixe que ela os resolva. A conta do Colorado levou mais 3 dias para Tiffany conseguir organizar. Quando ela finalmente resolveu, o cliente já tinha começado a conversar com concorrentes. Vincent teve de ligar pessoalmente para tentar contornar a situação, não funcionou. Eles reduziram o volume de pedidos em 15% no mês seguinte. Ao final da minha segunda semana, tudo estava operando com cerca de 70% de eficiência, não catastrófico o suficiente para gerar pânico na diretoria executiva, mas perceptível o bastante para que as pessoas começassem a fazer perguntas. Pequenos problemas operacionais que antes eram resolvidos em horas agora levavam dias, decisões ficavam quicando entre várias pessoas sem ninguém assumir responsabilidade, os clientes começaram a perceber. Na tarde de quarta-feira, Tiffany convocou uma reunião de equipe e anunciou um novo sistema de avaliação de fornecedores que ela queria implementar, exigindo que cada fornecedor enviasse relatórios mensais de desempenho com métricas específicas. Drew levantou a mão perguntando quem iria coletar e processar todos esses dados. Tiffany pareceu irritada. Isso é um detalhe de implementação que vamos resolver. Então você quer que os fornecedores façam trabalho extra sem saber quem vai usar as informações ou como? É sobre responsabilidade, impulsionar excelência na nossa rede de fornecedores. Drew olhou para mim, eu mantive o rosto neutro. Depois da reunião, ele me encurralou perto da cafeteira dizendo que esse sistema não duraria nem 2 semanas, sendo generoso. Ele riu. Você acha que ela tem alguma ideia do que está fazendo? Acho que ela está acostumada a ambientes onde ideias importam mais do que execução. Este não é esse tipo de ambiente. Depois veio o desfile de desastres menores. Um fornecedor ligou por causa de uma entrega atrasada. Tiffany atendeu a ligação no viva voz com a porta aberta. Metade do andar podia ouvir. O fornecedor precisava de uma solução naquele dia. A voz da Tiffany mudou. Ganhou aquele tom afiado. Bem, se vocês não conseguirem acomodar o cronograma, meu pai vai ter um problema com esse atraso. Silêncio absoluto. Ela desligou rápido. Drew apareceu no meu cubículo 30 segundos depois com os olhos quase saltando, dizendo que ela literalmente puxou a carta do papai com um fornecedor, e que aquele fornecedor ia contar isso para todos os outros que conhecia. Enquanto isso, um erro de roteirização de carga que eu teria detectado ainda na fase de planejamento foi até a execução, caminhão errado, armazém errado, custou um dia extra e $1.400 em correções. Uma aprovação de preço ficou sem resposta por 3 dias porque a Tiffany não entendia a estrutura de margens. O cliente ligou diretamente para o Vincent irritado e exigindo explicações. Um pedido de acesso ao portal do cliente levou uma semana para ser processado em vez do retorno no mesmo dia de costume, porque a Tiffany precisou agendar reuniões para entender os protocolos de segurança. Drew começou a manter uma contagem em um quadro branco no escritório dele. Problemas nesta semana 14, problemas na semana passada 6, problemas quando Code cuidava das coisas 2. Na sexta-feira ele acrescentou taxas de evolução estratégica $4.200. Ele apagava sempre que a gerência passava por perto, mas todo mundo já tinha visto. A segunda-feira começou com Vincent tentando uma abordagem diferente. Ele me chamou ao escritório logo cedo, sem Tiffany dessa vez, apenas ele com aquela expressão de gerente preocupado. Olha, Code, eu entendo, você está chateado, mas pense na sua carreira aqui, você tem 6 anos investidos, benefícios, contribuição para a aposentadoria, estabilidade, tudo no passado.
Não seja dramático, você é um funcionário valioso, podemos dar um jeito, estou aberto a propostas. Os olhos dele se iluminaram, ele achou que tinha encontrado uma alavanca. E se criarmos um cargo de consultor sênior, você teria autonomia, trabalharia diretamente com a Tiffany no planejamento estratégico, reportando-se a ela. Tecnicamente sim, mas seria colaborativo. Então ainda trabalhando para alguém que foi promovido acima de mim com 1/10 da minha experiência, recusa total. Ele tentou por mais 15 minutos, ofereceu um bônus de retenção, sugeriu que poderíamos revisitar o cargo de diretor em 1 ano, insinuou que a Tiffany talvez não desse certo e que eu poderia reassumir. Nada disso mudava o problema fundamental, eles tinham me mostrado exatamente o quanto me valorizavam, nenhuma tentativa de recuo apagaria essa mensagem. Na manhã de terça-feira, o corporativo agendou a revisão trimestral de negócios, uma grande reunião com executivos regionais, apresentando resultados para o alto escalão via videoconferência. Vincent vinha se preparando havia semanas. Tiffany deveria apresentar o panorama das operações. Na manhã de quarta-feira, a sala de conferências estava lotada. Vincent, Tiffany, 3 outros gerentes regionais e o CEO na tela a partir da sede corporativa. Drew de alguma forma conseguiu ser incluído como equipe de apoio. Tiffany começou a apresentação, os primeiros slides foram bem, apenas uma visão geral do escopo regional e da estrutura da equipe. Então ela chegou às métricas de desempenho, começou a falar sobre tempos de entrega e índices de eficiência, colocou um slide mostrando uma queda de 15% nas entregas no prazo ao longo do último trimestre. O rosto do CEO na tela mudou. Isso é preocupante. O que está causando isso? Tiffany congelou por um segundo e então disse que estávamos em um período de transição, implementando novos processos. Vincent entrou rapidamente dizendo que isso era temporário, parte da nossa evolução estratégica. O CEO não se convenceu, mostre os números de retenção de clientes. Tiffany passou para o próximo slide, taxa de retenção de clientes 88%, abaixo de 96% no trimestre anterior. Ninguém disse nada, 88% era território de desastre, significava que quase 1 em cada 8 clientes tinha reduzido pedidos ou parado completamente de trabalhar com a empresa. Drew cruzou meu olhar do fundo da sala, parecia que ia desmaiar. O CEO encarou pela câmera, isso é uma queda de 8 pontos em um trimestre, o que aconteceu? Vincent abriu a boca, mas Tiffany falou primeiro, com a voz trêmula, tivemos algumas transições de pessoal. Meu antecessor saiu e espere, seu antecessor saiu quando? Há 2 semanas, então esses números são de antes da sua transição. Tiffany assentiu, ainda sem perceber para onde aquilo estava indo. Então quem estava comandando as operações quando o desempenho caiu? O rosto de Vincent perdeu a cor. Isso teria sido durante a fase de planejamento da transição, quando eu estava preparando a sucessão da Tiffany, Code ainda estava comandando as operações do dia a dia. A voz do CEO ficou gelada. Deixe-me entender isso. Seu melhor desempenho estava à frente das operações enquanto você se preparava para substituí-lo por alguém que nunca trabalhou no setor, e durante essa fase de planejamento, quando você presumivelmente já estava se envolvendo nas decisões operacionais, o desempenho despencou, então você de fato fez a substituição. Isso está correto. O silêncio de Vincent foi resposta suficiente. Então você substituiu alguém durante uma queda de desempenho. O CEO repetiu, quem tomou essa decisão? Ninguém quis responder. Finalmente Vincent disse que fazia parte de uma estratégia de sucessão planejada. Com base em quais métricas? Mais silêncio. Vincent mencionou que Tiffany traz experiência estratégica do corporativo. O CEO olhou para Tiffany. Há quanto tempo você trabalha em distribuição de alimentos? Ela hesitou. Este é o meu primeiro cargo no setor. O CEO disse desligue a sua câmera. A tela ficou preta, mas todos puderam ouvir a voz dele. Vincent, vou ser direto, a sua região era de alto desempenho, agora está perdendo clientes e falhando em janelas de entrega. Você substituiu o líder de operações por alguém de fora do setor durante um período crítico e está me dizendo que isso foi estratégico. Eu quero uma auditoria operacional completa, eu quero planos de retenção de clientes e quero saber por que você achou que este era um bom momento para mudanças na gestão. A chamada terminou. Todo mundo ficou ali sentado por alguns segundos, então os outros gerentes regionais começaram a juntar suas coisas muito rápido, ninguém queria mais estar naquela sala. O rosto de Vincent estava roxo, Tiffany parecia que ia vomitar, Drew foi o primeiro a sair sem hesitar, eu fui logo atrás dele. Chegamos ao corredor antes que ele dissesse qualquer coisa, meu Deus do céu, você sabia que os números estavam tão ruins assim? Eu sabia que tinham caído, não imaginava que tanto. 5 minutos depois, Vincent passou furioso sem olhar para nenhum de nós dois. De volta à minha mesa, conferi meu e-mail pessoal, tinha respostas de 2 empresas com as quais eu havia feito entrevista, ambas queriam uma segunda rodada de conversas, uma era concorrente direta, com cargo de vice-presidente regional em aberto, melhor salário, autoridade clara, respeito real pela experiência. Meu telefone vibrou, mensagem de um número que eu não reconhecia, era a cara.
A mensagem era longa, começava com eu estava errada e terminava com podemos conversar. Eu apaguei sem responder. Janete da contabilidade passou pela minha mesa no meio da tarde. Aquilo foi ruim, pior do que ruim. Você sabe que o Vincent vai tentar te culpar de alguma forma, provavelmente. Não importa, eu saio em 4 dias. Ela tirou o celular do bolso. Eu enviei algo para o RH hoje de manhã sobre a ameaça da Tiffany e aquela mensagem no Teams. Ela me mostrou a tela, confirmação de envio de denúncia ética. Por quê? Por que alguém precisava documentar isso? E por que, se eles tentarem te culpar por essa bagunça, precisa existir um rastro em papel mostrando por que você saiu? Por volta das 3 da tarde, Vincent convocou uma reunião obrigatória de liderança, presença exigida para qualquer pessoa com sênior no título. A sala de conferências estava tensa. Vincent ficou na cabeceira da mesa, Tiffany sentou ao lado dele, parecendo menor do que eu jamais a tinha visto. Precisamos estabilizar imediatamente, a voz de Vincent estava forçada, eu preciso de todos focados em retenção de clientes e excelência operacional, sem desculpas. Drew levantou a mão, vamos voltar aos processos antigos que estavam funcionando. A mandíbula de Vincent se contraiu, não vamos andar para trás, vamos consertar o que está quebrado no novo sistema. E se o novo sistema for o que está quebrado? Perguntou Drew. Vincent apontou para ele, esse tipo de negatividade não ajuda. Foi então que eu falei, a primeira vez que eu disse qualquer coisa em uma reunião de grupo desde que entreguei meu aviso prévio. Os números falam por si, perda de retenção de 8%, queda de 15% nas entregas no prazo, isso não são tropeços de transição, são problemas estruturais. Vincent se virou contra mim, você é o problema estrutural, você vem sabotando a Tiffany desde o primeiro dia. Eu me levantei com calma, sem raiva, eu estou fazendo exatamente o que disse que faria, documentação e respostas específicas, se isso não é suficiente, então o cargo exigia mais do que você estava disposto a admitir. Tiffany finalmente falou, a voz dela estava baixa, mas afiada, você queria que eu fracassasse. Eu olhei diretamente para ela, não, eu apenas cumpri meu horário, a diferença pareceu passar despercebida para ela. Vincent mandou que eu saísse da reunião, eu saí, voltei para minha mesa, fiz logout, peguei meu casaco e fui embora 2 horas mais cedo. Ninguém disse nada. Drew me mandou mensagem 20 minutos depois, Vincent está surtando lá dentro, culpando todo mundo menos ele mesmo e a Tiffany. Eu respondi, não é mais o meu circo. Ele respondeu, melhor espetáculo da cidade mesmo. Na manhã de quinta-feira eu cheguei e descobri que meu acesso aos sistemas tinha sido reduzido, eu não podia mais aprovar nada. A tentativa do Vincent de me forçar ao modo de suporte puro acabou tornando meus últimos 2 dias incrivelmente fáceis. As pessoas vinham até mim com perguntas, eu dizia para encaminharem para Tiffany para aprovação. Tiffany ficou sobrecarregada, as coisas travaram, eu mantive a cabeça baixa. Por volta das 2 da tarde, Tiffany apareceu na minha mesa parecendo exausta, o cabelo não estava tão perfeito como de costume, o blazer tinha uma mancha de café na manga. Podemos conversar em particular. Fomos para uma sala de reunião vazia, ela fechou a porta e se sentou, eu permaneci em pé. Eu preciso da sua ajuda com... Ela fez um gesto vago, tudo, eu estou me afogando aqui, as contas estão confusas, os fornecedores estão pressionando, o Vincent está furioso e você está aí sentado vendo tudo pegar fogo. Eu disse, eu forneci a documentação, eu respondi às perguntas, você quis esse cargo, então faça. Eu não estava pronta, ela disse com a voz quebrando, eles deveriam ter dado o cargo a você, provavelmente, então por que você não me ajuda agora? Porque ajudar significa fazer o seu trabalho por você, e eu não tenho interesse nesse acordo. Ela limpou os olhos tentando não chorar, certo, então você vai deixar toda essa região fracassar só para provar um ponto. Eu não estou deixando nada fracassar, eu apenas não estou mais impedindo, há uma diferença. É a mesma coisa. Não, eu disse, realmente não é. Ela saiu da sala de reunião sem dizer mais nada. Eu voltei para minha mesa. Vincent me chamou 1 hora depois, última tentativa de salvar alguma coisa. Fique, ele disse, diga o seu preço. Não dá para colocar preço em algo que não está à venda. Vamos dobrar o seu bônus de retenção, torná-lo diretor sênior, mesmo nível da Tiffany, ainda se reportando a ela. Ele não respondeu. Isso já era resposta suficiente, eu disse. Você teve 6 anos para me dar o que eu merecia, deu a outra pessoa, agora quer que eu conserte o seu erro por mais dinheiro, não é assim que funciona. O rosto dele ficou duro, você vai se arrepender disso. Duvido, você está queimando todas as pontes. Você já fez isso, eu só estou aceitando. Sexta-feira de manhã foi meu último dia. Cheguei às 8 da manhã como de costume, passei a manhã finalizando minha documentação final. Drew me trouxe café e um sanduíche de café da manhã do lugar que a gente gostava de ir. Vou sentir sua falta, cara, ele disse. Vou sentir falta do valor de entretenimento daqui, eu ri. Ah, ainda vai ter muito entretenimento, vou mandar atualizações.
Ao meio-dia eu tinha concluído tudo o que era contratualmente exigido de mim, fiz logout de todos os sistemas, entreguei meu crachá e laptop out, arrumei minha mesa. Ninguém organizou um almoço de despedida ou fez discursos, mas a maioria das pessoas passou para apertar minha mão e me desejar boa sorte. Elas sabiam o que estava acontecendo, mesmo que não pudessem dizer em voz alta. Vincent nunca saiu do escritório. Tiffany saiu. Ela me alcançou no elevador com a caixa de itens pessoais nas mãos. Espero que você esteja feliz consigo mesmo, ela disse. Eu não estou feliz nem triste, eu terminei. Você me sabotou. Não, eu disse, eu parei de te carregar, parece a mesma coisa para você, mas é diferente. O elevador chegou, eu entrei. Ela ficou no corredor parecendo querer dizer mais alguma coisa. As portas se fecharam. Drew estava me esperando no estacionamento ao lado do meu carro. Fim de uma era, ele disse. Início de outra. Ele estendeu a mão, eu apertei. Seja o que for que aconteça lá dentro, ele disse apontando para o prédio, agora é com eles, sempre foi. Dirigi embora sem olhar para trás. Eu sabia o que vinha a seguir, a única pergunta era quanto tempo levaria até que eles não pudessem mais negar. Comecei meu novo emprego na segunda-feira seguinte, empresa concorrente, vice-presidente regional de operações, território maior, salário melhor, respeito real pela experiência. O CEO que me contratou tinha feito o dever de casa, fez perguntas específicas sobre meu histórico, queria entender como eu tinha construído os sistemas que construí. 3 semanas depois meu telefone começou a vibrar, um fornecedor perguntou se eu ainda estava na empresa antiga, porque o contato deles não estava respondendo aprovações rotineiras. Um antigo cliente mencionou problemas de comunicação ao considerar fornecedores alternativos. O mundo da distribuição é menor do que as pessoas pensam. Na quarta semana, Drew mandou mensagem, este lugar é um caos, Tiffany marcou uma reunião para marcar uma reunião, 3 contas abandonaram nesta semana. Na quinta semana, um fornecedor com quem eu trabalhava havia 4 anos entrou em contato comigo pelo e-mail pessoal, estava tendo dificuldade em obter respostas claras sobre previsão e planejamento de capacidade, perguntou se eu faria consultoria por fora. Eu recusei, mas sugeri que talvez eles devessem reavaliar seus relacionamentos de parceria. 2 semanas depois, esse mesmo fornecedor anunciou que estava reduzindo o contrato com a minha antiga empresa em 40%, $1.800.000 em negócios anuais perdidos. Isso apareceu no boletim semanal do setor como o grande fornecedor reduz parceria de distribuição em meio a preocupações operacionais. No segundo mês, a deterioração acelerou. Tempos de resposta que antes eram medidos em horas passaram a levar dias, reclamações de clientes que antes eram resolvidas imediatamente agora ficavam paradas em filas. A memória muscular operacional que eu tinha construído ao longo de 6 anos estava se perdendo rapidamente, e ninguém que restou sabia como reconstruí-la. Uma rede regional de restaurantes que eu gerenciei pessoalmente por 3 anos enviou um pedido de propostas para 5 distribuidores diferentes. Esse contrato valia $3.200.000 por ano, eles estavam presos e satisfeitos, agora estavam pesquisando. Minha nova empresa enviou uma proposta, nós ganhamos porque o diretor de operações deles me disse diretamente, queríamos alguém que soubesse executar, não apenas apresentar. No terceiro mês, o dano apareceu nos relatórios trimestrais, minha antiga região passou de melhor desempenho para o terço inferior, receita caiu 18%, índices de satisfação do cliente no fundo do poço. Eles contrataram consultores externos, código corporativo para não sabemos como consertar isso. O relatório dos consultores circulou internamente, alguém enviou para o Drew, que enviou para mim. O assunto do e-mail dizia análise de desempenho regional do terceiro trimestre e recomendações estruturais, confidencial. Muito jargão formal sobre lacunas de processo e desafios de liderança. A conclusão real era mais simples, as operações colapsaram após a saída de pessoal-chave. Mas aqui é onde ficou interessante, o relatório também sinalizou preocupações éticas. A denúncia da Janete tinha acionado uma revisão secundária. Os consultores encontraram o e-mail do RH das 7 horas da manhã, encontraram a ameaça feita na minha mesa, encontraram as ameaças do Vincent sobre referências, encontraram o padrão de promover alguém não qualificado acima de um candidato interno experiente, sem justificativa documentada. Drew mandou mensagem, Vincent foi rebaixado, Tiffany teve a autoridade retirada, não podem demitir a enteada, mas tornaram ela irrelevante. Eu respondi, e o seu cargo? Ele escreveu de volta, novo diretor começa na segunda-feira, talvez sobreviva. 2 semanas depois eu recebi um daqueles e-mails corporativos ultra entediantes na minha caixa pessoal, assunto atualização do caso da linha ética, encerrado. Agradecia pela minha cooperação, dizia que as alegações foram comprovadas e me lembrava de não discutir o assunto com ninguém. Nenhum pedido de desculpas, obviamente, empresas preferem mastigar vidro. Eu tirei um print, arquivei e voltei ao trabalho.
No quarto mês recebi uma solicitação no LinkedIn da Janete dizendo que eu estava certo sobre tudo, o lugar estava um caos, metade da liderança sênior estava procurando novos empregos. A investigação ética tinha revelado outras denúncias sobre decisões de gestão do Vincent que ele tinha enterrado ao longo dos anos. No quinto mês minha nova empresa estava recrutando agressivamente no meu antigo território. Conquistamos mais 3 grandes contas que tinham deixado a minha antiga empresa, uma delas era a rede de restaurantes do Colorado, a mesma que a Tiffany levou 3 dias para resolver um simples pedido de aumento de capacidade. Eles disseram diretamente ao meu novo CEO que a mudança foi por execução, velocidade e confiabilidade. Código para sua antiga empresa não consegue mais se organizar. Drew mandou mensagem no sexto mês. O novo diretor é sólido. Está limpando a casa. O andar inteiro parece diferente. Ele perguntou sobre você. Disse a ele que você está arrebentando em um lugar que te merece. Mais uma coisa. Vincent saiu. Pacote de aposentadoria antecipada. E a Tiffany ainda está lá. Agora mantenha a cabeça baixa. 8 meses depois de eu sair, recebi um convite para palestrar em uma conferência do setor, o Encontro Regional de Distribuição de Alimentos em Denver. Queriam que eu falasse sobre excelência operacional e resiliência de sistemas. Meu CEO me incentivou a aceitar. Na noite de quinta-feira entrei no café do saguão do hotel e vi o Vincent. Ele estava lá com a equipe do stand da empresa dele. Parecia mais velho, mais magro, mais grisalho. Ele me viu, fez uma expressão de surpresa e desviou o olhar. Eu pedi um café. Vincent continuava olhando de canto, até que finalmente caminhou até a minha mesa. Ficou ali como se estivesse juntando coragem. Cody, Vincent, ouvi dizer que você está indo bem. Estou, falo amanhã de manhã. Sessão sobre sistemas operacionais. Ele pediu um café. A gente devia conversar sobre o que aconteceu. Eu não disse nada. Ele tamborilou os dedos na borda da mesa. Eu cometi erros, Vincent disse. Coloquei a Tiffany em um cargo para o qual ela não estava pronta. Deveria ter sido mais gradual. Eu continuei em silêncio. Mas você não precisava ter tornado tudo tão difícil. Você poderia ter ajudado ela a ter sucesso em vez de assistir ao fracasso. Eu ajudei exatamente o quanto era contratualmente obrigado a ajudar. Você queria que eu fizesse mais do que isso quando eu já estava de saída. Eu queria alguma cortesia profissional. Cortesia profissional é uma via de mão dupla. Você queimou essa ponte quando promoveu alguém com 3 meses de experiência acima de alguém com 6 anos. Ele olhou para o café. A região, você construiu, mas não foi pessoal. Tudo é pessoal quando é a sua carreira. A região está se estabilizando agora, o novo diretor é competente, estamos nos recuperando. Deu muito trabalho consertar o que você quebrou. Eu olhei diretamente para ele, eu não quebrei nada, eu parei de consertar coisas que não eram minha responsabilidade, tudo que desmoronou já estava quebrado, você só não conseguia ver enquanto eu segurava tudo junto. Essa é uma narrativa conveniente. É o que aconteceu. Você também não é isento de culpa aqui. Nunca disse que era, mas também não sou responsável pelas suas decisões ruins. Minha empresa vinha me colocando em painéis, então meu nome já não era aleatório. Uma mulher apareceu ao nosso lado. Vincent se levantou, traje profissional, talvez 50 anos. Ela me olhou com reconhecimento. Você é o Cody. Sou Meredith, CEO da Pack Distribution, tenho acompanhado seu trabalho, deveríamos conversar sobre oportunidades de consultoria. Eu estaria interessado nessa conversa. Ela me entregou um cartão, sorriu. Aproveite sua apresentação amanhã, estarei lá. Ela se afastou. Vincent ficou encarando o café. Você caiu em pé. Sempre caio. Ele se levantou. Preciso voltar para o meu pessoal. Vincent. Ele parou. O que aconteceu na sua empresa não foi sobre eu sair, foi sobre você tomar decisões sem entender o custo delas. Você achou que gestão era sobre autoridade, é sobre julgamento. O rosto dele ficou vermelho. Você ainda está ressentido. Não, eu sou honesto, há uma diferença. Ele foi embora sem responder. Na manhã de sexta-feira minha apresentação foi muito bem, a sala estava cheia, boas perguntas. Meredith estava sentada na terceira fila fazendo anotações. Depois, várias pessoas fizeram a dança do QR Code do LinkedIn. O último evento foi uma recepção de networking na noite de sexta-feira, gente do setor fazendo conexões. Vincent estava lá com o grupo dele, Tiffany também. Todos ocupávamos o mesmo espaço sem interagir diretamente, até que o Vincent decidiu que já tinha assistido demais eu fazer networking com sucesso com pessoas que antes eram contatos dele no setor. Ele estava ficando cada vez mais irritado me vendo conversar com a Meredith e com o CEO de outro grande distribuidor. Algo estalou. Ele veio até nós e interrompeu minha conversa com a Meredith e outros 2 executivos. Cody, a voz alta demais, precisamos falar sobre a sua apresentação. Já falamos, este não é o momento. Você fez algumas acusações lá dentro, indiretas, mas acusações mesmo assim. Eu fiz observações baseadas em experiência, se você ouviu acusações, isso é com você.
Meredith olhou de um para o outro, claramente percebendo a tensão. Vincent apontou para mim. Você construiu a apresentação inteira em torno do que aconteceu na minha empresa. Minha apresentação foi sobre sistemas operacionais. Se isso se aplicou à sua situação, foi coincidência. Bobagem, todo mundo sabe do que você está falando quando discute conhecimento institucional e transições de liderança fracassadas. Meredith interveio. Acho que você já deixou seu ponto claro, Vincent. Ele olhou para ela como se pudesse intimidar uma CEO. Não o defenda, ele sabotou uma região inteira na saída. Não foi isso que aconteceu, eu disse calmo. Tiffany estava parada na borda do círculo o tempo todo. Um colega da Meredith se virou para ela. Então você está comandando as operações do Vincent agora, como está a transição? Antes que ela respondesse, Vincent entrou na frente, voz alta demais. Tiffany está fazendo um trabalho excepcional, realmente virando o jogo depois de alguns desafios de pessoal que tivemos no início deste ano. O vice-presidente olhou diretamente para Tiffany, esperando a resposta dela, não do Vincent. Tiffany soltou, ele está certo, o Code não sabotou nada, eu simplesmente não estava pronta. Ela parou, o rosto ficando pálido ao perceber o que tinha acabado de dizer. Virou-se e saiu rápido, sumiu. Vincent ficou paralisado, mandíbula se movendo, mas nenhuma palavra saindo. As conversas ao redor diminuíram, algumas cabeças se viraram. Ele percebeu. Meredith falou primeiro. Acho que você deveria ir embora, Vincent. Ele olhou em volta, percebeu que as pessoas estavam olhando, foi embora rápido em direção à saída. Meredith se virou para mim. Aquilo foi desconfortável. Eu dei de ombros, a verdade costuma ser. Ela sorriu de leve. Ainda interessada naquela conversa de consultoria. Com certeza, vou pedir para o meu pessoal entrar em contato na próxima semana. A recepção continuou. Eu fiquei mais uma hora, fiz networking, criei conexões, fortaleci minha presença profissional. Drew me encontrou perto do fim, saímos para fora do salão da conferência, onde estava mais silencioso. Aquilo foi lendário, ele disse. Não planejei, o que deixou ainda melhor. Vincent se autodestruiu, Tiffany jogou ele debaixo do ônibus na frente da Meredith de metade da liderança regional de distribuição. Drew balançou a cabeça e disse, eu nem fiz nada. Exatamente, eu disse, e voltei para dentro. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado.